e passa a palavra para o Lindolfo Fernandes Castro, presidente do Sindifisco, que também disporá de 10 minutos. Bom, em primeiro lugar, em nome do deputado Ivair Nogueira, cumprimento a mesa. Gostaria de cumprimentar os colegas representantes das entidades sindicais, os servidores aqui presentes, e dizer que essa discussão ela é extremamente importante, tá? Porque o que está se discutindo é um processo de disputa de orçamento. Nós estamos discutindo como que os recursos do Estado vão ser aplicados. E essa discussão ela passa pela concepção de modelo de Estado, do modelo de Estado Robin Hood às avessas, que tira dinheiro de pobre para dar para os ricos. A questão clara que tem é o seguinte: se você analisar o orçamento, e eu gosto de fazer isso, e faço isso desde 2001, você vai ver que há um deslocamento das despesas correntes, que está o custeio e a folha de pagamento, para as despesas de capital. Para ter uma análise melhor disso, é o seguinte: você reduz os investimentos nos gastos sociais e na folha, e aumenta nos investimentos onde estão as obras públicas, onde tem a dívida, onde estão as inversões financeiras. É essa que é a lógica da discussão que nós temos nessa questão da política remuneratória. E, para isso, eu vou dizer o seguinte: a doutora Fernanda fez um levantamento disso ali, que a despesa de pessoal, que está batendo os 20 bi em 2010, tá? Mas se você comparar, que foi um crescimento, comparando essa despesa de 2010 com 2002, a evolução foi 130%, enquanto a receita tributária cresceu 184%. Ou seja, algum lugar, como o Estado ela é uma ficção jurídica, e ele torna concreto com seus servidores, investir em servidor é investir no Estado, é investir na sociedade, é investir na melhoria do serviço público. Então, se cresceu a receita, tem que crescer na mesma proporção os investimentos nas áreas sociais, e aí dentro da folha de pagamento, o salário dos servidores, é que quem toca é o Estado. E por isso, aí eu já faço a primeira crítica na questão dos 55%, que eu acho que o recurso, nesse ponto, ele é escasso, porque deveria crescer os 100% da receita nominal, quer dizer, que seria o valor que estava vindo desde 2006. Para isso, é o seguinte: para entrar numa análise do projeto, eu queria colocar a situação, se deixando bem claro que a oposição do Sindifisco, que foi discutido e deliberado numa assembleia, e também dos companheiros do Sindsaúde e do Sindiúti, que era o seguinte: em primeiro lugar, embora seja pequeno o reajuste, porque só de defasagem de inflação nas tabelas de 2006 para cá já está em mais de 25%, mas que o projeto que ele fosse separado em dois, e encaminhasse a questão do reajuste, que todos nós, servidores, apesar de ser pequeno, queremos o reajuste. Tá? Separar o projeto da política remuneratória. Eu costumo dizer que esse projeto é o bombom envenenado, que você come o bombom do reajuste, fica com o veneno da política remuneratória. Então, separar esses dois projetos, e melhorar, inclusive, esse índice, que 5% está muito baixo para os demais servidores. Concordo com os companheiros que escreveram ali. Tá? Isso é um ponto. E segundo ponto, mesmo na questão do reajuste, nós temos um problema sério. O governo, na reforma, com choque de gestão de 2003, ele extinguiu as apostilas e transformou, ao caso da diferença dos apostilados que eles tinham em relação à carga efetiva, em vantagem pessoal. De lá, ele veio congelando isso. Os aposentados ficaram na mesma situação, porque já era um ato jurídico perfeito e acabar. Então, eles continuaram com a tabela de cargo comissionado. O governo, ao longo do tempo, vem adotando a política de criar gratificações somente para os cargos comissionados, excluindo os apostilados, tanto da ativa dos aposentados. Então, esses companheiros ficaram sem reajuste lá na tabela dos 10%, e estão ficando agora também sem o reajuste. Então, mesmo na tabela de reajuste, nós temos vários servidores que não estão sendo contemplados. Tá? Isso é um problema que tem que ser resolvido também. Quer dizer, mesmo na questão de levar a questão do reajuste.
O outro ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte: primeiro, o projeto, do ponto de vista das leis políticas remuneratórias, eu entendo que ele é inócuo, porque já tem isso, todas as leis têm o projeto, a própria Constituição, sabe? Então, para aplicar, eu vejo isso que seja desnecessário. Na realidade, eu vejo um problema sério, que eu vejo aqui, é a criação da condicionante para a aplicação da política remuneratória. Sem contar que os recursos, aí eu queria fazer a primeira referência, os recursos são escassos. Para se ter uma ideia, e nesse estudo que nós fizemos, o governo está querendo reduzir pela metade o que ele gasta com a evolução da folha. Apesar de dizer mínimo, mas nós sempre ficamos nos mínimos. Tá. Para se ter uma ideia, de 2006... a despesa líquida, que é um conceito também que tem que ser alterado nesse projeto, embora tenha dito, porque lá fala despesa total, mas aí despesa total não é despesa líquida. Quando você vai na lei de responsabilidade fiscal, tem os artigos 19, parágrafo 1º, que exclui várias despesas, que aí você teria uma base menor. Mas a despesa líquida de pessoal de 2006, ela evoluiu em relação a 2005, 15%. A receita evoluiu 9,75%, ou seja, o Estado aplicaria na folha 4,5% ao invés do 15%. Em 2007, a despesa cresceu 12%, enquanto a receita 13%. Se fosse aplicada a política remuneratória, o governo aplicaria 6,5%. Se, em 2008, a despesa líquida do pessoal evoluiu 21%. A receita de ICMS, no caso, que é quase o conjunto, 80 e tantos % da folha da receita tributária, tá, que geralmente a média acompanha essa receita, tá. Cresceu 21% na despesa, enquanto na receita tributária 18%. Se fosse aplicada a política remuneratória, aplicaria 9% e não os 21% na evolução da folha. Em 2009, ela cresceu 4,5%, houve um decréscimo na receita, então significa que não teria nada. Em 2010, cresceu 19%, e a receita 19% também, ou seja, aplicaria 9% e não 19%. Então, o que está por trás disso tem, claro, uma tentativa de reduzir a evolução da folha pela metade. Vamos agora saber como está a reunião de plenário com a repórter Cláudia Gabriel. Nós vamos agora para a reunião da Comissão de Administração Pública no plenário 4 aqui da Assembleia. A comissão está debatendo um projeto de lei do governador sobre a política remuneratória dos servidores. Vamos acompanhar, então, a reunião. Para qualquer dúvidas ou ponderações. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Lindolfo.